Os animais inicialmente comprados na África do Sul revelaram-se menos qualificados para as missões, pelo que foram substituídos por outros importados da Argentina. A avaliação das vantagens e desvantagens do recurso à cavalaria não é consensual. O grande mal desses grandes meios é que exigem muita coisa. Você está a imaginar 100 cavalos, não é? Ou 50 cavalos. O que é que tem que... O material que tem que levar atrás para esses 50 cavalos? Os cavalos não presumo que tenham ajudado muitos portugueses. Apenas nos limitaram nas ações diurnas. Ora, nas savanas abertas, as nossas ações diurnas eram limitadas. Achávamos aquilo uma coisa engraçada, pronto, mas com o resultado prático negativo, porque naquele tipo de guerra, na Xana ou em qualquer tipo de guerra, é o homem a pé é que pode resolver o problema. Quanto mais utensílios tiver, mais difícil é. Eu penso que não calcularam bem. Em certas áreas onde eles penetraram cavalarias e não tiveram grandes sucessos. Mas já nas áreas do Bié, ali realmente esse comandante Kufuna e o Severino um dia foram ali, escaparam à captura. Só a sorte dele é que foram atacados na base, à volta das 17 horas, quase estão a ficar escuro. Porque se fosse mesmo durante o dia, às 14 horas, eu penso que a situação seria muito, muito séria. Eu trazia um grupo de prisioneiros, 90 pessoas. Não precisei de matar ninguém. Foi aberto fogo para intimidar, foi feito isto ou aquilo, agora não precisava, porque as pessoas entregavam-se, rendiam-se, sentiam-se subjugadas. Nunca tivemos tempo para nos reorganizar e para poder enfrentar essa nova arma que tinha aparecido. O terror dos cavalos veio-se juntar ao que já havia o terror dos helicópteros e desses Bosquiman. Perante a pressão exercida pelas forças portuguesas através de um crescente número de meios operacionais, o MPLA procura diversificar as suas formas de atuação. Além de minas e emboscadas, a guerrilha prepara ataques a pequenos quartéis. Postos, nomeadamente situados junto à fronteira, operações para as quais organizou um esquadrão especial, o Vitória. Esse esquadrão Vitória era só chamado quando havia ataques a quartéis, etc., né? E que realmente tínhamos uma capacidade de fogo maior. Tínhamos morteiros, canhões sem recuo. Os comandantes eram bons, mas que eram uns indivíduos muito bons e que iam à frente das suas tropas, do MPLA. E esses indivíduos, como eram muito bons, e para dar o exemplo, eram aqueles que acabavam por morrer, não morriam os soldados, morriam eles, agarrados ao arame farpado às vezes de aldeamentos, e até de tropa de aldeamentos e até de pequenos quartéis nossos que eles tentavam conquistar. Tínhamos que limpar esses pequenos quartéis para a gente voltar a instalar a população de modos que ela fosse organizada pelos comitês de ação, de modos a que ela voltasse a cultivar, enfim, a que a vida voltasse a ter uma retaguarda para podermos pensar em seguir para a frente. Atacando aquartelamentos, o MPLA procura responder à política portuguesa de aldeamentos, as sanzalas da paz ou ndandandas. Aglomerados construídos junto aos quartéis ou em áreas sob controle militar, onde a tropa concentrava as populações que capturava ou acolhia. Uma estratégia que, retirando ao MPLA o apoio vital do povo, completava os efeitos militares das operações Siroco. A estratégia das ndandandas, que eram as aldeias estratégicas, criou uma série de problemas logísticos para nós, porque precisa ter gente que produza no interior do país para abastecer e não tenha tudo devido ao exterior. E essa estratégia dos portugueses foi bastante produtiva para eles, não é? Iniciaram-se ações com o apoio de muitos meios hélio, com a organização de colunas de carros que vinham com a população que vivia nas ndandandas controladas. Essas populações tinham uma missão, a missão era de arrancar a mandioca das zonas onde nós nos abastecíamos.
O que vinha à frente era a nossa própria população. Fazer fogo seria extremamente negativo. A tropa vinha atrás, a controlar tudo. Começamos a ter muita dificuldade mesmo, porque eles conseguiram com as operações Siroco. Foi por quadrícula, começaram praticamente a expulsar quase todo. Ou a apanhar a população e levá-los para as tais aldeias, e outros então que saíam para Zâmbia. A população foge. Sente-se desprotegida e sente-se sem possibilidade de ir recolher a mandioca para fazer o bombom, aquela sua atividade do dia a dia. Ela diz: não, eu aqui, se vocês quiserem, nem que me deem um tiro, mas eu vou para a Zâmbia. Começámos a ficar sem comida. Fomos recuando para áreas onde nós não tínhamos, mesmo para as zonas de reserva que tínhamos, essas zonas também foram atingidas. De um ponto de vista militar, e por isso é que eu disse, eu tiro o chapéu, o general Betancur Rodrigues engendrou, de facto, uma tática que nos fez moça. Estabelecer contactos com as tropas em quadrícula para elas andarem à volta a fazer a ação que deviam ter. E o emprego para bater, o emprego dos comandos e dos paraquedistas. O helicóptero pousava, a tropa saía do helicóptero e combatia. E regressava pelos seus meios. Quer dizer, não era ações de ir e bater e fugir. Não, era ações continuadas. Fomos obrigados a recuar das nossas posições mais avançadas, tanto na 4ª região como na chamada 5ª região, que era a região do Bié, e em toda a zona faixa da frente leste, tivemos de recuar e ir para as fronteiras. Foi, de facto, bastante doloroso e aí começou a desarticular-se. As forças de guerrilha, pelo menos na 3ª região político-militar onde eu estava, no Mochique e no Quanto Cubango. Na 5ª região havia quase mais iniciativas da tropa portuguesa que a nossa. Eu fui mais atacado do que ataquei. Eram 4, 5 da manhã, quando começavam os tiros. Nós já dormíamos fardados, não é? Começamos a ter uma fase muito difícil. Realmente éramos unidades isoladas, mas não havia um controle territorial, como devia ser, né? Uma guerrilha tem que ter um controle territorial e não unidades separadas. Houve uma degradação ali na 5ª região do espírito de luta e tal. Já ninguém queria fazer trincheira. Nada. A guerra resumia-se em atacar alguns postos. Fortificações era ir lá fustigar, etc. Atacar, nem era ocupar, etc. Foi assim que realmente foi diminuindo a ação, digo, político-militar. Não, político-militar nessas áreas. Éramos já em número mais reduzido, então dispersávamos-nos para dar a entender que ainda cobríamos uma zona muito mais vasta do que aquela que realmente tínhamos sob o nosso controle. Para o MPLA esfuma-se o sonho da Rota Agostinho Neto, o seu grande objetivo e também o seu grande fracasso. Antes mesmo de se ter falhado, já se punha em causa isso, porque uns defendiam que o que se devia fazer era, de facto, avançar devagar, consolidando zonas, de facto, havendo zonas libertadas. Alguns quadros políticos e militares, eles, digamos, não digo à escondida, mas quer dizer, em privado, falavam desses problemas. As populações, que não eram muitas e a mobilização era ainda mais difícil nas zonas mais povoadas, optam entre refugiar-se ou entregar-se, fugindo das matas onde o MPLA não conseguira criar zonas a que pudesse chamar libertadas. De facto, não, porque isso houve, digamos, esboço disso, organismos a funcionarem, mas logo que o inimigo avançou sobre essas zonas, tudo se desarticulou. E, portanto, elas acho que nem foram... O facto de estarmos durante muito tempo sossegados em certas zonas
não quer dizer